Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa ou no trabalho. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Se existe uma dona do pedaço, uma boleira de mão cheia, que me perdoe meu amigo novelista Valcir Carrasco, elas são mesmo as rainhas do Mil Folhas. Muito chique. Mudaram completamente de vida ao inaugurar a Confeitaria Dama em 2009 para atender estabelecimentos como restaurantes. 2 anos depois, surgiu a primeira loja em Pinheiros, onde permanecem até hoje. Possuem filiais agora, a maioria delas em shopping. Consagraram-se como a dupla de sucesso em açúcar. As nossas convidadas deste episódio são as cunhadas Daniela Gorski e Mariana Gorski. Muito bem-vinda, Dani. Muito bem-vinda, Mari. Olá, nossa, obrigada. Que delícia. Nesse tempo de pandemia, vocês não param de criar, vocês criaram uma novidade que é o Dama Empório, né? O que é o Dama Empório, hein? Então, a gente já tinha esse projeto, né, que a gente ia ter... A gente desenhou um ano lindo para 2020, né, cheio de projetos e datas e todas as sequências organizadas, meses e estratégias e tudo mais. A gente tinha uma vontade enorme já de trabalhar com geleias, coisas para os clientes levarem para casa, produtos para terminar. E daí a gente criou o Dama Empório, que nada mais é do que a dama em casa, né? Os itens que a dama, os queridinhos da dama com novidades para a pessoa finalizar em casa, com o que ela tiver, para ela fazer um momento com a família, um momento com as crianças agora que vem férias. Então a gente criou o Dama Empório. Basicamente é um convite à cozinha de uma forma descomplicada, onde a dama está compartilhando soluções com o nosso público, de forma que eles possam entrar num mundo de criatividade. Né? E sem erro. Não, e sem erro. Hoje em dia, ninguém quer desperdiçar as coisas. Então, imagina uma família querendo fazer um bolo de brigadeiro. Ele faz o pão de ló queimou. Puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, assim, essa parte mais difícil e trabalhosa, a dama pode fazer. A dama entrega para você isso. E aí, ou você traz as nossas soluções de calda, de geleias, ou o que for, ou você pega na sua casa, né? Por exemplo, aquela banana que está na geladeira. O que você vai fazer? Vai jogar no lixo? Bom, eu aprendi com a minha mãe que a gente vai colocar no forno colocar uma canela em cima para a gente comer. A gente não vai jogar fora. Então, por que você não pode brincar, fazer uma compota e colocar dentro de uma base de torta que a dama possa te fornecer? Então, a gente brinca que a gente está tentando compartilhar soluções e trazer mais praticidade. Quando você está falando, né, e é super importante a gente pensar nisso, não deve ter desperdício, né? Se a banana ficou pintadinha, tá mais preta, você não pode jogar fora, né? A gente está falando e a gente está sentindo também, não está só falando, que é um momento que é quase de guerra. Se a gente desperdiçou alimento em algum momento, isso agora não é que é absolutamente proibido, né? Era absolutamente proibido em qualquer época, nesta mais ainda. Né? Então, acho muito legal essa solução de poder, por exemplo, ter uma base de torta, um pandeló para jogar essa calda de banana em cima, né? Exatamente, esse é o nosso intuito, né? E aí você pode compartilhar isso com seus filhos na cozinha, você pode compartilhar esse momento, enfim, com o seu marido. A gente quer ter esse momento de maior empatia entre todos. E vamos fazer, já que a gente tem que ir para a cozinha, que seja bacana e que a gente consiga ter um resultado de fato. Que não tem nada mais frustrante do que você fazer uma receita, um bolo e sai queimado. Nossa, e agora?
No pré-pandemia, vocês tinham uma confeitaria super premiada, foram 3 premiações consecutivas por Veja Comer e Beber, o que não é pouco, porque vocês sabem o rigor que nós temos com a publicação. E vocês também passaram por um processo de expansão. Eram 6 lojas. Como ficou isso, né? Existem as 6 lojas, vão voltar às 6 lojas. Como está a vida de vocês hoje? O que vocês estão planejando? Olha, cada dia é um dia, né? Os shoppings já liberaram a abertura, só que a Dama ainda está se reestruturando para entender como é que vai ser o pós-pandemia. Por quê, Arnaldo? A gente está num momento em que a gente tem a MP 936, né, que foi uma MP que o governo nos ajudou a gente dar 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, só que isso já acabou. Então, quando isso acaba, eu preciso recontratar todos os meus funcionários. Só que eu também não posso colocar eles em risco, porque eles passando por transporte público, eles vindo trabalhar, eu estou colocando em risco a saúde deles. E se eu coloco em risco a saúde deles, e se alguém pega Covid, eu tenho que simplesmente encerrar meu trabalho durante 15 dias para poder retomar. O que acontece é que a gente está usando muita cautela e um dia após dia. Então, o que a gente pode te afirmar hoje é que a unidade de Pinheiros, por enquanto, é a única unidade que está operando. Então, a gente opera com ela em delivery próprio e através de iFood. E a gente está estruturando a loja para receber nossos clientes que queiram vir até aqui, com mesas espaçadas, com álcool gel, com todos os nossos funcionários bem treinados, de máscara, mas a gente não consegue falar ainda em expansão de fato, em abertura de todas as nossas lojas, porque a gente precisa entender impacto que possa existir com esse retorno da nossa equipe inteira. Então, um pouco a gente precisa da ajuda do governo, eu digo. Se o governo ajudar a gente consegue, porque assim, imagina, se a gente não produz, a gente não vende. Se a gente não vende, a gente não paga as contas. Então, é um dia após o dia. Concordando com exatamente o que a Mariana falou, a gente vive um dia após o outro com cautela, sem pressa, totalmente respirando e mantendo a nossa sanidade emocional para que tudo corra bem. São muitos funcionários, é muita responsabilidade e a gente está se estruturando novamente. Sabemos o produto que a gente tem, o nosso futuro, a gente tem qualidade, a gente tem idoneidade, a gente super vai atrás, tem garra de tudo que a gente faz. E agora é um momento de cautela, sai a medida provisória, nós analisamos, advogado, recursos humanos, toda a nossa equipe se fala, tudo com muita calma. O que vale complementar, que acho que é importante, que assim, se a gente precisar fechar alguma loja para conter a saúde de todos nós e com responsabilidade, a gente vai fechar. A gente não tem medo de dar um passo para trás. A gente prefere dar um passo para trás do que levar um tombo lá na frente. Aliás, eu queria saber como vocês fizeram, porque vocês expandiram, continuaram premiadas, sem perder a qualidade, né? Como que é fazer essa expansão sem perder a alma? Bom, aí foi realmente um ano de duas malucas, eu acho, né? Só pode ser. Duas malucas, de 2018 para 2019, reforma a loja de Pinheiros, que é a nossa matriz, refaz a nossa comunicação visual, abre o Iguatemi, abre o Vila Lobos e abre o Pátio Higienópolis. A gente nem se olhava mais, a gente só nem que sei. E para manter a qualidade, era justamente o nosso maior desafio, né? A gente não está aí para brincadeira, nós vamos manter a qualidade,
Mariana, super crítica com os processos e tudo mais, nós duas, toda a logística para as lojas, super cautelosa e cuidada, quantas vezes for necessário, vai para a loja para fazer reposição e tudo mais. Eu acho que esse foi o nosso grande desafio para preservar o produto. A primeira questão não é ampliação e nem ganhar com mais uma loja, mais uma aqui, mais uma ali. É preservação de qualidade de produto, que é o que a gente prima. Então, a gente fala que o nosso Mil Folhas e o pavê doce de leite, que a gente são os nossos reizinhos da loja. Se você comeu aqui em 2009, onde a loja era micro, hoje é o mesmo produto. Então, a sua memória afetiva não vai falar para você que o produto está mais doce ou mais salgado, enfim, é que a gente sabe que muitas empresas, para redução de custo, acabam retirando alguns ingredientes que são mais caros e substituem, e nas pesquisas de mercado o produto acaba sendo, é muito sutil a mudança. No nosso caso, não. A gente preza muito pelo produto que a gente está usando. Vocês ficaram conhecidas pela produção do Mil Folhas. Como que é fazer um doce tão difícil? Qual é o segredo de manter esse padrão de qualidade? O segredo é exatamente o que você acabou de falar, é a qualidade. A qualidade da manteiga, a qualidade do processo todo, a qualidade da excelência do produto e da tranquilidade em não acelerar passos de produção, para que nada aconteça de uma forma que desvie o andamento do produto. Acabou o Mil Folhas? Quantas vezes aconteceu de acabar o Mil Folhas? Nossa, acabou o Mil Folhas? Acabou o Mil Folhas. Nós temos uma quantidade, a gente faz todo um estudo de produção para saber quanto a gente vai produzir e tudo mais, porque se você acelera o processo, você não tem a massa folhada do jeito que ela deveria ser. Então, é dessa forma que a gente lida com esse assunto. E também tem um pouco do nosso relacionamento com o nosso cliente, quando fala pra gente, eu quero um Mil Folhas, ele pede hoje e ele quer servir daqui 2 dias ou amanhã. A gente é honesto e fala, eu não vou vender o Mil Folhas para você, porque o Mil Folhas da manhã não vai ser bom, vai ficar úmido, a massa vai ficar murcha e você vai achar meu Mil Folhas ruim. Então, eu perco venda, não tem problema, mas eu sou leal à qualidade que eu tenho, então é muito isso que a gente busca, eu e a Dani. Agora, toda vez que eu namoro a vitrine da Dama, eu sempre fico de olho na cheesecake, que tem aquela camada de pistache, de farofinha de pistache por fora, e na torta de pera, né? Como vocês chegaram a essas receitas? Como que se faz essa seleção? Muita pesquisa. Eu e a Dani, a gente já viajou muito e a gente tem algumas inspirações pelo mundo e já experimentamos muita coisa. Ainda temos muita coisa para ver e ainda temos muita coisa para experimentar. Mas as cores do cheesecake de pistache, as cores, né? Não o sabor. As cores, a gente estava em Paris, no Pierre Hermé, consagradíssimo, né? Não tem como ir para Paris e não passar para comer as doçuras dele. E ele tinha um doce que era de pistache com frutas vermelhas. E a gente comendo aquele doce, a gente se olhava, nossa, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer? E não sei, eu adoro o nosso cheesecake. O nosso cheesecake não é o assado, o americano, né? É o francês. E aí a gente começou a brincadeira que a gente brinca, eu e a Dani, que é um pouco de alquimia. Dani, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo de algumas inspirações. Então, no caso do cheesecake de pistache, as cores foram, eu lembro nitidamente, foi do Pierre Hermé, que verdade. As cores, a gente fala que o doce tem que ter appetite appeal, né? O doce, a comida, e aí a gente quer aliar, né, esse appetite appeal, a beleza, não só a beleza, a cor e o cheiro, tem que ter sabor. Então, a gente viu o appetite appeal na cor e na forma, só que a gente estava buscando o sabor, e foi assim que a gente... É assim que as nossas criações começam, né, Dan?
Sim, sim, sim. Doce gera muita perda, assim, como que vocês calculam para que não fique na vitrine em tempos regulares, né? Que tenha a quantidade justa? Por análise de venda, né, Arnaldo? Aí por tempo de casa e tudo mais. Já tivemos muitas perdas, sim. Tem perdas, mas a gente vai por análises de históricos, por datas sazonais e tudo mais, a gente faz uma estatística aí do que vendeu ou não. Algumas coisas a gente tem que descartar, infelizmente, alguns produtos, mas a gente, no montante geral, a gente toma muito cuidado com esse descarte, tá? Dani, eu queria saber de você, você tinha uma experiência na Doce Delícia, né? Como que você resolveu trazer essa experiência para a Dama ou ter o próprio negócio e empreender? Então, eu tenho uma sócia que é marqueteira e ela é meio maluquinha. Daí eu trabalhava numa empresa e a minha sócia, que é minha cunhada, graças a Deus, tem um marido maluco, então eles ficavam, chega, você está trabalhando muito. Eu falei, mas eu não sei fazer outra coisa, eu sei trabalhar muito, então vamos fazer um negócio nosso, tal. E daí que foi essa história que a gente comprou a empresa que eu trabalhava e reinventamos a empresa, Daniela e Mariana, Dama, né? Mudamos o local de trabalho, viemos para Pinheiros, era no Morumbi, e assim tomamos nosso rumo aí. Mariana, você é formada em publicidade e propaganda e fez gestão de negócios no INSPER. Como isso te ajuda no dia a dia? Olha, boa pergunta. Eu acho que isso, aliado à minha experiência profissional que eu tive, eu trabalhei em grandes empresas que me trazem uma bagagem gigantesca. Mas quando você está empreendendo, Arnaldo, todos esses fluxos lindos que a gente aprende na faculdade, né? 4Ps. Eu falo com os meus alunos no Mackenzie muito de 4Ps. Então, quando a gente tem a pirâmide de Maslow, todos esses conceitos são super bonitos e eles direcionam. Mas o fio condutor você que vai achar, né? E você que vai achar no suor do dia a dia. Eu brinco, né? Toda marqueteira tem um Kotler junto na mesa. Só que pergunta pra Dani quantas vezes eu abri esse Kotler. Juro, tá um quadro. É um quadro. Porque no dia a dia, Arnaldo, por mais que você tenha bagagem e conhecimento, ele é o dia a dia. É o dia a dia. Assim, isso como falam, né? Vocês quiseram chegar onde vocês chegaram, a gente não planejou chegar onde a gente chegou. A gente trabalha muito e a gente quer continuar trabalhando. Então, tem gente que fala, puxa, a gente ama vocês, a gente só agradece, né? Porque a gente não tem noção da Dama, do tamanho que a Dama se tornou. Porque a gente continua no nosso dia a dia. Eu continuo levando meus puxões de orelha da minha sócia e vice-versa, né? A gente continua com essa... pensando no dia de amanhã. Então, assim, eu sou formada, sim, eu tenho uma bagagem, mas o dia a dia não é by the book. Não é. Muito bem. Agora eu queria perguntar uma coisa para você novamente, Mari, que é o seguinte, a gente se encontrou no início desse ano, por absoluto acaso eu não te reconheci, eu fui direto num restaurante e você estava jantando com a sua família, era um restaurante japonês. E eu queria saber como vocês duas fazem para conciliar a vida de mãe, a vida doméstica, com a atividade que vocês trabalham bastante, né? Olha, o mais engraçado que hoje, vou te contar, eu estava no interior com os meus filhos, porque eu precisava ajudar em escola, e eu estava trabalhando remotamente, e eu voltei ontem, por acaso, e aí a Dani me ligou hoje, cadê você? A gente precisa fazer um monte de coisa, não dá, não sei o quê. Dani, é o seguinte, eu estou colocando as crianças no computador para ter aula na escola, eu só respondi assim para ela, eu preciso organizar aqui para poder ir para aí. Se eu chegar aí, eu não vou conseguir voltar.
Então, calma, espera e aguarda. Mas acho que o bom de conciliar é que os meus filhos vivem na Dama. Então, final de semana era, né? Antes da pandemia. Passar nas lojas, experimentar produto. E o mais engraçado, que quando eu vou viajar com os meus filhos, eles começam a dar palpite. Olha, esse doce, não acho que tá legal. Aquele doce tá assim assado. Nossa, esse eu prefiro da Dama. Não, olha, da Dama desse jeito não tá legal. Isso que é gostoso, que a empresa, lógico, é minha empresa, não é minha vida pessoal, mas não tem jeito, eles estão envolvidos, eles estão comigo. A nossa primeira Páscoa de 2012, que foi onde tudo de fato começou, quando a gente ganhou o prêmio pela Veja, do melhor ovo de Páscoa de colher, as crianças vinham para cá, porque o que eu ia fazer? Né? Porque a empresa era super pequena, eu, a Dani, a mãe da Dani estava aqui, os meus pais estavam aqui, o meu marido estava aqui, todo mundo veio para cá, né? E acaba entrando no ritmo. E você, Dani? Então, eu não tenho filhos, né? Eu me dedico bastante também para a Dama. Até um momento atrás, eu misturava muito, eu não tinha a minha vida muito pessoal, assim, cuidada. E de um pouco para cá, eu passei a cuidar um pouco mais e tudo mais. Eu estou me organizando bastante para acreditar nas pessoas que estão trabalhando com a gente, deixar as coisas fluírem, mas assim, não desligo, passo todos os dias nas lojas, é o meu jeito, eu cresci, eu fui educada dessa maneira, e eu acho um desperdício se eu tiver que trabalhar o lado contrário disso de uma forma muito agressiva. Eu acho que as pessoas têm que ser do jeito que elas são, não adianta, acho que é uma paixão. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Cunhadas brigam? Sim! Não, você viu que foi em coro? Sócias brigam. Não, é verdade. Cunhadas não brigam. Sócias sim. Brigam. É verdade. A gente consegue separar muito bem isso. Qual doce vocês gostariam de fazer e não deu certo? Ai, esse doce a gente estava rindo esses dias. A gente fez um doce para um Dia das Mães, acho que de 2013 ou 14. E era um doce que era uma mousse de chocolate, não, uma mousse de morango, né, Dani? Isso, e a massa gente pegou uma era farinha de castanha. Ai, Arnaldo, a gente demorou para fazer esse doce, tipo uns 3, 4 meses para conseguir chegar no doce que a gente queria. E para resumir só, virou um pão puma com uma mousse de morango. Virou um pão puma com uma mousse de morango. A gente se olhava, a gente colocou isso na vitrine, foi um horror. Qual confeiteiro estrangeiro vocês mais admiram? Eu gosto muito do Pierre Hermé e do Philippe Contini, do Patisserie de Reims. O Philippe Contini, ele é incrível. Eu também gosto muito do Jacques Genin. Muito. Quando ele está na loja, o Mil Folhas dele é incrível. E aqui no Brasil, qual confeiteiro vocês respeitam? Nossa, tem tantos. Flávio Federico. Tem o Flávio Federico, tem o Gumercindo. Fabrício também. O Fabrício é incrível. E a gente respeita muito a nossa equipe, nossos confeiteiros. O Arnor também é o máximo, o Arnor Porto. O Lucas Coraza é super criativo, a gente adora ele. Acho que a gente gosta de todos. Qual doce não vale um chocolate granulado? Arroz doce. Eu não curto. E você, Mari? Eu curto. Deixa eu pensar. Maria Mole. Posso falar? Então, olha, minha gente, pra gente encerrar Fast Food, saibam vocês que não vai ter arroz doce e Maria Mole na Dama.
Nós vamos agora para a sessão mais gostosa desse podcast. Aliás, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo em todas as partes, aliás, em todas as partes do mundo. É incrível o poder de comunicação de um podcast. Então, aguardem, nós vamos para Receitinha, o que sai do caderno das cunhadas para o podcast Cozinha do Lorenzato. Nós pensamos numa receita simples, que eu posso falar trivial, mas tem os toques da dama, mas que todo mundo tem em casa. Então, assim, nada mais é do que uma boa receita de um brigadeiro. Na verdade, a gente pega uma panela no fogo baixo, coloca uma colher de manteiga sem sal, a gente pega uma lata de leite condensado, joga nessa panela, e com a mesma medida dessa lata de leite condensado, você coloca leite integral. E aí você joga na panela. E aí 2 colheres de sopa de cacau em pó e vai mexendo, até ter o ponto do brigadeiro. Raspar. E não esqueça de lamber a colher depois. É isso. Só não esquece uma coisa, ela falou assim, joga na panela, você põe cuidadosamente na panela, porque se você jogar na panela, vai ser um estrago no fogão. É verdade. Boa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto, controlado à distância por Rafael Bertazzi, as cunhadas Daniela Gorski e Mariana Gorski. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Mari. Obrigada, Arnaldo. Adoramos. Adoro porque elas falam em coro e tão bonitinho e tão certinho. É porque tem sintonia, Arnaldo. Não tem jeito. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. E olha, tem um site lindão e que carrega super rápido. Então, abusem à vontade do site vejasp.com.br. Até a próxima sexta. Um abração a todos.